Paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais um devocional da parte de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao livro de Mateus. Estamos aprendendo sobre o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, os seus ensinamentos, suas instruções para a nossa vida. Ele morreu naquela cruz, pagou um alto preço para nos trazer de volta a nossa comunhão, para perdoar os nossos pecados, para trazer a salvação por meio dele. E para ele são todas as coisas. Aqui nós estamos sendo preparados como os discípulos dele, para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, amém? Então, se você também quer representar o reino de Deus aqui nessa terra, quer refletir o caráter de Cristo e reproduzir adoradores, o que significa isso? Quando você se apega com Jesus, quando você lê a sua palavra, quando o aceita como o único salvador da tua vida, ele te chama, te convida para refletir o caráter dele. Assim como ele foi com aqueles discípulos, eles ensinaram os discípulos para refletir o caráter dele. E por meio dos discípulos, eles tiveram uma missão de reproduzir adoradores, reproduzir pessoas que o adorassem também a Cristo, porque é por meio de Jesus que nós chegamos ao Pai. E quando eu falo aqui representar o reino de Deus aqui nessa terra, porque Jesus disse que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, embaixadores do reino de Deus. Então nós que servimos ao Senhor, nós somos representantes do reino dele nessa terra. E é isso que nós vamos ver pela instrução que Jesus deu para os seus discípulos. No capítulo 10 de hoje, nós vamos ver a missão dos discípulos, que Jesus o instrui e diz tudo o que eles devem fazer, o que vai acontecer mediante essa missão deles, mas que em tudo eles perseverassem até o fim, porque Deus estaria com eles o tempo todo. E hoje nós somos discípulos de Jesus. Aqueles que seguem a Jesus são discípulos dele. Todo o tempo Jesus está nos ensinando. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, continua nos reeducando conforme o caráter dele, nos ensinando a vontade dele na nossa vida. E nós estamos dando continuidade para que o reino de Deus seja anunciado em todo tempo e fora de tempo. Porque Jesus está às portas e ele vem buscar uma igreja, uma noiva preparada, imaculada, santa, remida pelo sangue de Jesus. Então você é essa noiva de Cristo. Então nós temos que se preparar. Temos que estar alinhado ao coração de Cristo. Temos que estar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, para quando ele vir nos buscar, nós possamos estar prontos, preparados para reinar com ele para todo sempre, amém? Então hoje nós vamos falar justamente isso, sobre a missão dos discípulos, a qual Jesus ali instruiu, né? E começa assim, no capítulo 10. Eu vou ler algumas partes, tá certo? Como diz, é sempre muito comprido, aqui é 42 versículos. Eu vou ler só as principais aqui do que a gente vai falar hoje, tá certo? Então esteja atento para estar ouvindo, aprendendo com Jesus, amém? Diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha aqui o que Jesus diz para os seus discípulos. Chama-os, escolheu ali aqueles discípulos para seguir essa mensagem, esse evangelho, e agora instrui eles. Eles agora são escolhidos ali para levar a palavra de Deus, para dar continuidade a esse reino que chegou até eles. E ele diz assim: olha, eu vou dar-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Deus ali capacita os seus escolhidos. Jesus ali diz: olha, eu vou dar autoridade para vocês. Primeira coisa que ele diz, autoridade. Então nós temos autoridade por meio de Jesus Cristo para expulsar espíritos imundos, para curar as doenças e enfermidades. Se você já viu alguns vídeos aqui no canal, você vai ver um vídeo que eu falo de um testemunho, ter relação ao meu filho,
estava ali dormindo muito perturbado, como espíritos ali perturbando. E por meio dessa palavra, que ela funciona para quando a gente acredita e coloca em prática, houve realmente a expulsão de espíritos imundos que estavam querendo atormentar, perturbar o sono do meu filho. E eu usei essa autoridade que Jesus nos diz para expulsar espíritos imundos. E houve aquela expulsão por meio da palavra de Deus, por meio dessa autoridade que Jesus nos deu, para que nós possamos estar atentos ao que tem nos trazido mal dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Aonde a gente for, a gente tem autoridade para expulsar espíritos imundos. Talvez aqui você pense assim, então é tipo expulsar demônios das pessoas. Talvez é espírito, justamente como esse testemunho que eu disse, espírito que está dentro da sua casa, querendo trazer guerra, querendo perturbar os seus, querendo contaminar a sua casa com as coisas imundas do mundo. Você tem essa autoridade para expulsar o inimigo que quer atormentar a tua vida, a vida dos teus, que quer trazer bagunça, reboliço. Se há algum sentimento ruim, você tem autoridade para expulsar. Se há enfermidades, você tem autoridade para expulsar. Então esteja atenta, porque Deus já deu para os seus filhos, os seus discípulos, aquele que acredita e segue ele dá autoridade para expulsar espíritos imundos e para repreender todo tipo de enfermidade. Então nós temos essa autoridade dada por Jesus Cristo. Basta a gente usá-la e orar, buscar andar em santidade, porque nós podemos todas as coisas pelo nome de Jesus. Aqui agora no versículo 7 diz assim: por onde vocês forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. Vocês receberam de graça, deixe também de graça. Então, outra instrução de Jesus disse: olha, por onde vocês forem, pregue a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só pregada da forma falada, mas a nossa vida tem que ser um testemunho da palavra de Deus. Em Paulo, se eu não me engano, não estou lembrado do livro que ele fala que comais, que bebais, que vistais, tudo faça para a glória de Deus. Porque nós estamos pregando a palavra por meio do nosso viver, por meio daquilo que a gente faz, por meio daquilo que a gente fala. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós temos Jesus Cristo que pode nos purificar, que nos transforma, que nos dá uma novidade de vida, e por meio do Espírito Santo agora nós possamos exalar os frutos do Espírito. Não é fácil, mas nós estamos caminhando com Ele e Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele quer, para que as pessoas vejam a glória de Deus através da nossa vida. Nós somos pessoas que estamos buscando a santidade em Deus. Estamos buscando nos aperfeiçoar no nome de Deus. Então a nossa vida tem que ser diante dos homens, diante de Deus, tem que pregar a palavra de Deus. E onde você for, pregue. Se tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, fale. Se tiver a oportunidade de falar da grandeza de Deus, aonde você estiver, aonde você for, fale todo o tempo. Foi para isso que nós fomos chamados, para levar a palavra de Deus, para dizer que o reino de Deus está próximo e que Deus quer resgatar os seus filhos ainda aqui nessa terra, amém? Curem os enfermos, como eu disse, né? Do mesmo jeito que aí, para a gente ter essa autoridade, novamente ele diz, né? Cure os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. E outra, quando ele diz, vocês receberam de graça, então deem de graça. Então, cuidado naquelas pessoas que ficam cobrando por imposição de mãos, cobrando para você ser curado, cobrando para haver uma libertação na sua casa. Tem muito charlatão, tem muitas pessoas usando da palavra de Deus para aí, né, ser como um espírito devorador na vida das pessoas, tomando o que é das pessoas em prol do reino. E não é isso que Deus fala, não é esse evangelho que está na palavra. Temos que estar atento. A palavra de Deus diz que o que nós recebemos de graça, temos que dar de graça.
Então, se alguém vem cobrando algo através aqui, ó, da palavra de Deus, não aceite. Já saiba que não vem de Deus. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque a gente só conhece a verdade através da vida. Da Bíblia, a gente só não é enganado quando a gente conhece a verdade. A palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente aí sendo enganada por falta de conhecimento. Então, se a pessoa fala, me dê tanto, hoje em dia, né? Dê tanto de Pix, que você vai receber uma bênção, que você vai ser curado, que você vai ser liberto, que há salvação na tua casa. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus possa te alertar e você possa estar com os olhos atentos. É como no último vídeo, que a cegueira cai dos teus olhos para que você possa enxergar essa verdade, a verdadeira palavra, e não sejam enganados por vãs doutrinas, por charlatões, pessoas que querem usurpar da sua vida usando a palavra de Deus. Então, cuidado. Vamos pular aqui para o 11, diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Então, meus queridos, esse versículo fala, né? Quando a gente for anunciar o evangelho de Deus, aqueles que nos receber, amém, serão recompensados, né? A palavra de Deus, ela é preciosa, ela é algo valioso. Existe um versículo também que fala, que é até no livro de Mateus, que diz que não dê pérolas aos porcos. Tem gente realmente que tem um coração duro, como já foi dito também aqui do solo, de coração duro, que não quer dar nem ouvidos, ao contrário, vem com ignorância, com estupidez, com arrogância, quando a gente vai falar da palavra de Deus, fecha muitas vezes a porta na nossa cara. Então você não vai insistir, não vai ficar ali se humilhando aquela pessoa, não vai dar suas pérolas aos porcos a quem não quer nem dar ouvidos à palavra de Deus. E Deus diz, olha, sacudam seus pés e se retire daquele lugar. Então, a palavra de Deus é preciosa, é para quem crê, para quem dá ouvidos. Então, Jesus bate na porta. Ele diz, olha, eu bato na porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas também aquele que... Jesus é educado. Ele bate, pergunta se pode entrar. Se aceitar, amém. Grande festa será naquela casa. Porque Jesus entrou, há a mudança e a transformação. Mas aquele que não aceita, a gente só pede para a graça, a misericórdia de Deus alcança aquela pessoa para ter outra chance dela um dia aceitar Jesus e dar ouvido a essa palavra, porque ouvir, por isso criei, por isso falei. Tem que ouvir para crer. Se você não quer dar ouvidos, como é que aquela palavra vai entrar no seu coração? Como é que vai haver salvação na tua vida se você não dá ouvidos, né? Então é por meio de você ouvir a palavra de Deus é que Deus vai chegar com a salvação na tua casa. Então, quando nós formos levar a palavra de Deus, se aquela pessoa não quiser dar ouvido, se retire dali, continue, não desista. É como a palavra de Deus está dizendo aqui, porque Jesus já sabia que muitos fechariam as portas na cara dos discípulos, muitos seriam ali, né, não acreditarão, iria ser ali orgulhosos, preconceituosos, né, arrogantes. Aí Deus já estava advertindo, não se preocupe, né? Sacuda a poeira dos pés de vocês e continue. Vai ter alguém que vai ouvir. É isso que Jesus queria falar, que não temesse a isso também. O 17 diz, olha, o 16 diz, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, justamente ele diz, olha, eu estou enviando vocês no meio de lobos. Então, sejam astutos, sejam espertos, né? Sem malícia como as pombas. Então, assim, sejam espertos, estejam vigilantes, estejam atentos, mas não use também de maldade, não sejam maliciosos, né? Não tenha maldade no coração de vocês, né? Sejam simples como as pombas. Então, o Jesus aqui estava alertando, né? O 17 diz, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles.
Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis por testemunhas, e eles, os gentios, a eles e aos gentios. Então, aqui, hoje em dia, jamais tem outros países que acontece isso, né? Prisões de pessoas que levam a palavra de Deus, que são entregues ali para serem presos, para serem julgados por causa da palavra de Deus. Ainda não chegou isso aqui no Brasil, mas no tempo aqui mesmo desses discípulos, o que mais se tinha era os discípulos sendo apedrejados, os discípulos sendo presos por causa da palavra de Deus. A primeira missão que Pedro fez lá em Atos, fala, né? A primeira missão que quando Pedro e Timóteo, se eu não me engano, foi ali, chegou ali um lugar e tinha um aleijado, ele pede esmola, e ele fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou, levanta-te e anda. E o aleijado ali volta a andar. E sabe o que aconteceu com esses discípulos? Fizeram aquela maravilha ali, no nome de Jesus, e pregaram a palavra de Deus. Eles foram presos, porque estavam anunciando a palavra de Deus. E não só eles, né? Foi só início. E muitos, todos os discípulos, né? Tirando Judas, né? Foi o que traiu. Mas todos os discípulos passaram por aflições, por apedrejamento, por açoites, por prisões. Então Jesus já estava dizendo, olha, vão acontecer isso, vocês estão sendo levados, vão ser perseguidos por causa do meu nome. Mas olha o que ele diz no 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então ele diz, olha, vocês serão odiados. Ainda hoje nós somos odiados pelo mundo. Porque quem não é amigo do mundo é amigo de Deus. Então é odiado quando você diz um não para o mundo. Começa logo a gente ser excluído, né? No meio de mesas, de rodas, que muitas vezes a gente já participava, assim, não, agora só quer ser isso, só quer ser aquilo, só quer ser santa, só quer ser isso. Começam a nos odiar, porque agora nós temos uma vida diferente, queremos ser diferente, levamos a palavra de Deus, rejeitamos os pratos do mundo, né? E muitos começam a nos odiar. Nos odiar por causa da palavra de Deus. Só quer falar da palavra de Deus agora, só quer... Se torna chato para quem não acredita em Deus. A palavra de Deus se torna chata aos seus ouvidos. Daqueles que não querem ouvir a voz de Deus, daqueles que não acreditam, daqueles que não servem a Deus. Né? Então o mundo nos odeia porque nós falamos da palavra de Deus, né? Mas Jesus fala aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele nos chama a perseverar em meio a essas coisas, a essas aflições, as perseguições, as pedradas, os açoites. Hoje não seremos açoitados, mas assim, fisicamente com açoite, chicote, né? Ou pedra física. Mas quantas pedradas nós já levamos? Quantas e quantas pedradas nós não levamos? Tantas acusações, tantas coisas para querer nos derrubar, tanta coisa que vem para querer tirar o foco, para fazer a gente parar de levar a palavra de Deus, tantas pedradas, tantas acusações, tantos ali, chicotes. A palavra de Deus, o verdadeiro evangelho é renúncia, é entrega. É o que está dizendo aqui, não creio no evangelho aí, vinde como estás e permaneça como estás. Não, isso não é palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, como a gente está lendo aqui, mais na frente você vai ver. A palavra de Deus diz assim, olha, no 34, não pense que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Por quê, irmãos? Geralmente quando você aceita Jesus Cristo, tem uma transformação. Começa a falar da palavra de Deus, começa a querer ser diferente. Você começa a ser perseguido pelas próprias pessoas da sua família, da sua casa, por aqueles que não ainda aceitaram Jesus, por aqueles que não acreditam na sua transformação. Começa você a ouvir coisas, a ouvir pedrada, a ser açoitado pelas próprias pessoas da sua casa. Então, por isso que Deus fala, olha, vocês serão, né, perseguidos pelas próprias pessoas da sua casa, porque eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão mesmo, porque nós confrontamos o pecado, nós abolimos o pecado, nós queremos andar em santidade, nós pregamos a verdade, e ali há um confronto, as pessoas se sentem assim confrontadas, né, gera raiva, gera ira,
porque nós estamos combatendo ali o pecado, porque nós estamos falando de salvação, de libertação, de cura. Nós agora queremos uma vida transformada. Então ali vai gerando conflito no meio das próprias pessoas da sua casa. Por isso que Jesus falou isso. Pronto. E quando ele fala isso, né? Olha, no 37 diz assim: E quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então, justamente é isso. Olha, vocês serão perseguidos pelas próprias pessoas da sua casa. Por onde vocês forem, serão odiados, serão perseguidos, a pedradas, a açoites. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, encontrará. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, olha o que acontece. Aquele, vou repetir. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tá vendo aí? Temos que pegar a nossa cruz. Temos que pegar aquilo que muitas vezes nos aflige por amor a Cristo. Porque se não for assim, nós não seremos dignos dele. Se nós amamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos mais do que a Deus, nós não somos dignos dele. Tem gente que, eita, meu pai e minha mãe não aceitaram, não é crente e tal. Se eu for, eu vou ser expulso de casa. Eu vou perder o amor da minha mãe e do meu pai. A palavra de Deus diz, olha, eu vim trazer a espada. Os inimigos de vocês serão o seu próprio da sua casa. E se você não amar mais a Deus acima de qualquer um deles, você não será digno. Qual é melhor? Porque quando nós perdemos a nossa vida, nós achamos por amor a Cristo. E quem não toma sua cruz não é digno de mim. Aí, nós temos a escolha. Aí vem um livre-arbítrio. Você escolhe seguir a Cristo, tomar sua cruz e segui-lo, ou perder a sua salvação. Ou amar mais as pessoas do que a Deus. Temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, independente de qualquer situação, independente de qualquer pessoa. Deus tem que ser em primeiro lugar em todo o tempo na nossa vida. E é melhor ser odiado por muitos, mas ser amado por Deus, do que ser odiado por Deus. Porque eu até passei esse versículo, mas eu vou ler aqui o 32, que eu não li, mas olha só. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tá vendo? O que adianta a gente negar o nome de Cristo por causa de alguém e perder a nossa salvação e chegar lá no céu, Jesus, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Meu irmão, é melhor nós amar a Deus acima de todas as coisas. Escolher perder a nossa vida, mas ganhar a vida com Ele. Se render aos pés dEle, porque Ele sabe de todas as coisas. É para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós somos chamados para levar, para representar o reino de Deus nessa terra. A nossa escolha é escolher aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós encontramos salvação, porque diz aquele que persevera até o fim, será salvo. Misericórdia, você quer isso aqui? Esse mosquitinho, mas vocês relevem. Tá certo? Sei de onde apareceu esse mosquito aqui no meio da gravação. Então vamos dar continuidade aqui, irmãos. E olha só no 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém dê, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha que lindo, irmãos. Aqueles que nos aceitam, aquele que nos ajuda, aquele que recebe, aquele que faz algo por nós que somos discípulos de Jesus, que recebe na sua casa, que muitas vezes, né, tá propagando, tá apoiando, né, o nosso ministério, tá ali ajudando, nem que seja com um copo de água, a recompensa de Deus para essas pessoas.
quando eu peço aqui para vocês compartilhar, para vocês clicar, irmãos, isso é como a palavra de Deus está dizendo aqui. Você será recompensado, sabia? Porque você está ajudando o ministério, meu ministério aqui, de levar a palavra de Deus. Porque eu estou aqui levando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. Então, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você dá um like, você está ajudando o reino de Deus e Deus está vendo. Você está incentivando para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus através da minha vida. Então, não menospreze, nem que seja um dos pequenos discípulos. Você pequena aqui nesse canal está começando, mas o que eu estou levando é grandioso. É a palavra de Deus, assim como um que já está lá em cima. A mesma palavra que eles pregam, eu estou pregando aqui também. Então, não menospreze esses pequeninos, como Deus fala. Sabe, há recompensa de Deus. E eu já oro que haja recompensa de Deus sem medida sobre a tua vida, só de você estar aqui ouvindo e acreditando aqui no meu ministério, acreditando naquilo que eu estou falando, e que Deus possa te recompensar 100 vezes mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, concluindo aqui esse capítulo, a missão que Deus nos deu não é fácil, mas Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chama. O Deus que nos chama, nos capacita, nos instrui. Não será fácil, haverá perseguições, haverá aflições, dificuldades, mas que nós possamos confiar que Ele está conosco, Ele não tenha medo. Eu estou com vocês. Ele já previu tudo que ia acontecer e Ele nos capacita a sobressair meio a qualquer dificuldade. Então, persevere até o fim. Continue levando a palavra de Deus. Continue se enchendo da palavra de Deus, sendo um discípulo eficaz, que dá frutos e que reproduza mais adoradores. Quer dizer, que traz mais pessoas para adorar a Deus, que traz mais pessoas para o reino de Deus. Reflita o caráter de Cristo, amém? E eu quero que você repita essa oração. Eu tenho feito essa oração dentro da minha casa, com os meus filhos, dentro do meu lar. A gente sempre ora essa palavra que fala, né, Senhor, que eu possa refletir o teu caráter, reproduzir adoradores e representar o teu reino nessa terra. É essa a nossa missão, refletir o caráter de Cristo, reproduzir adoradores, representar o teu reino nessa terra. Já eu te digo essa oração como também uma instrução para você ensinar os seus filhos, para orar junto com os seus dentro da sua casa, que você pegue na mão dos seus filhos, ore, se ajoelhe e ore e fale, Deus, que nós possamos refletir o teu caráter, reproduzir adoradores, representar o teu reino nessa terra, porque foi essa a missão que Deus nos deu. E para isso nós precisamos estar cada vez mais crescendo em sabedoria e estatura em graça perante Deus, perante os homens, assim como Jesus crescia, em sabedoria, em conhecimento, em graça. Então, irmãos, fica essa palavra, que Deus te abençoe e que Deus multiplique cada vez mais todo o benefício que você tem feito para as pessoas de Deus na casa do Senhor, aos que levam a palavra, que Deus multiplique, que Deus abençoe, que abra as comportas do céu a teu favor, que não venha faltar nada nos teus celeiros, na tua casa, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Em nome de Jesus, receba essa oração e essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe.